Fala pessoal, muito boa tarde para todo mundo que está aqui presente no nosso encontro aqui, na nossa imersão. É um prazer aqui estar fazendo essa parceria junto com o pessoal da MK Solutions. Fui convidado a conversar um pouco, trocar uma ideia, fazer uma aula, né? Com um tema específico que a gente vai abordar hoje, que é o tema de inadimplência. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E feliz também que tem bastante gente, né? Esse é um tema muito interessante. O tema de inadimplência é um tema muito, cada vez mais em alta no mercado de telecom. E a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Eu tenho aqui uma missão de conseguir trazer o máximo de conteúdo no curto espaço, né? Para não ocupar o tempo de vocês. Sei que vocês estão trabalhando hoje durante a tarde. E aí eu queria convidar, inicialmente, quem está aqui e quem pode, lógico, liga a câmera para participar com a gente aqui, porque a gente opta aqui na Fiber School, né? Não sei quantos de vocês me conhecem. Meu nome é Matheus Barmentini, eu sou fundador da Fiber School. Hoje, maior escola EAD para provedores de internet do Brasil, talvez da América Latina. E na Fiber School a gente tende a fazer muito curso online onde que eu falo com a câmera, o curso fica gravado e eu nem sei o que aconteceu, as reações das pessoas. E a proposta desse encontro que a MK trouxe era um encontro bem estilo mentoria, sabe? Reunião de trabalho, quando tem uma pessoa de home office, algo assim, aquele encontro mais formal e informal ao mesmo tempo. Então, vai ser muito bem-vindo as câmeras de vocês ligadas, que eu vou conseguir até entender se o conceito que eu estou passando para vocês está fazendo sentido ou não. Beleza? Então, obrigado aqui a todo mundo que tá online. E queria agradecer aqui especialmente o pessoal da MK Solutions, né, pelo convite. Eu acho que tem bastante clientes da MK, apesar de ter bastante gente que conhece a Fiber School aqui também. Antes de começar, eu queria só fazer uma pesquisa rápida aqui para entender quem dessa turma que está aqui com a gente. Eu queria fazer a pesquisa, é bem simples, você só tem que responder se possui ou se não possui. Né? Quem já possui a faculdade corporativa da Fiber School, a Academia de Talentos da Fiber School. Se você já possui, bota nos comentários, nosso provedor possui. Se não possui, bota, não, nosso provedor não possui. Por quê? Porque parte do conteúdo que eu vou dar para vocês, na verdade, 100% do conteúdo que eu vou dar para vocês já é disponível, já está disponível dentro da nossa plataforma de educação para provedor de internet. Tá? E o que eu estou trazendo para vocês hoje é a compilação disso em 1 hora, tá? Então, para quem já possui, a gente vai fazer aqui um briefing, nosso workshop é sobre inadimplência, então nós vamos falar bastante sobre inadimplência. Lógico que eu não vou conseguir passar todo o conteúdo do curso, né, do que a gente tem que passar para vocês sobre inadimplência, mas está na plataforma, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, os provedores que já possuem, fiquem tranquilos, que está na plataforma. Inclusive, eu já vou compartilhar a tela aqui, ó, que eu já deixei separado para mostrar para vocês onde é que tá? Então, vocês vão lá. Para quem não entende, quem não sabe o que é a Academia de Talentos, alguns provedores possuem uma faculdade corporativa que é do próprio provedor, tá? E aí tem o logo do provedor lá. Então, esse conteúdo que eu vou falar para vocês, ele tá aqui, ó. É a nossa trilha de conteúdos do sucesso na retenção de clientes, é a nossa trilha de conteúdos para diminuição de cancelamentos. E esse é o segundo curso, que é o curso aqui, Sucesso do Cliente na Gestão de Inadimplência, tá? É um curso de 4 horas no total, e hoje aqui eu tenho a missão de passar para vocês uma estratégia para reduzir inadimplência no provedor de vocês, uma estratégia que funciona, que é prática e que quem é cliente da MK Solutions já tem a ferramenta para aplicar. Né? Então, que o pessoal da MK Solutions falou assim, Matheus, eu tenho tanto cliente que eles me pagam um dinheiro lá pelo ERP, mas eles usam 20% do que o ERP tem para entregar. Eu vejo tanta gente reclamando de inadimplência e tem tanta solução, tem tanta feature de inadimplência lá dentro, só que talvez as pessoas não sabem a lógica da cobrança, de como que as coisas funcionam. Então vamos fazer um bem bolado? E essa é a ideia do nosso encontro aqui com vocês, tá? Falar sobre inadimplência. Mas não é só falar sobre inadimplência. Por quê? Ah, sempre quando eu começo a falar sobre inadimplência, existe dois pontos importantes que eu queria tratar com vocês. Eu vou deixar até a imagem do rosto de vocês, quero enxergar o que vocês estão pensando nesse momento. Existem duas questões que a gente tem que falar antes de falar sobre como reduzir
os cancelamentos. O que a gente vai falar para vocês? Joga nessa tela aqui, ó. Isso, essa aqui, ó. A gente tem esse esquema aqui, que é um esquema de régua de cobrança multicanal, que vai ajudar a reduzir a inadimplência e os cancelamentos no provedor. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Mas primeiro tem que contextualizar algumas coisas com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu queria contextualizar, que é contraintuitivo, é que não deveria existir um curso de gestão de inadimplência. A gestão de inadimplência, no meu ponto de vista, é algo que, tecnicamente, teoricamente, não deveria existir. Por que não deveria existir? Né? E a gente está montando uma imersão disso. Por que não deveria existir? Porque o ser humano, as pessoas assumiram um compromisso com o pagamento. A pessoa que está lá, o cliente de vocês, que não paga, ele assumiu um compromisso com o pagamento. Então, o que a gente espera de uma pessoa que assume um compromisso com o pagamento? Que numa sociedade normal, ela vai lá e paga. Esse é o modus operandi normal. Não deveria existir um curso de gestão de inadimplência, porque a inadimplência não deveria existir se todo mundo fizesse o que deveria ser feito, que é pagar com suas obrigações. Concordam? Não deveria existir. Só que as pessoas não cumprem com suas obrigações. Infelizmente, elas não cumprem com suas obrigações. Elas vão lá e criam dívidas, criam problemas e não cumprem com essas obrigações. Ou seja, porque existe um problema de como a sociedade funciona, eu tenho que ter uma gestão ali em cima. E por que eu gosto de falar isso? Porque muitas vezes a gente trabalha no setor de inadimplência e eu fico bravo com o cliente que não paga, eu fico triste, eu fico incomodado, os problemas se repetem todo mês, é sempre o mesmo cliente que paga atrasado. É sempre o mesmo cliente que paga atrasado e reclama que a internet é ruim na hora de pagar atrasado porque ele tá bravo porque ele tá pagando atrasado. E aí eu me deixo se levar emocionalmente por essa situação. Você não pode se levar emocionalmente por isso. Por quê? Porque o teu trabalho é justamente fazer a gerência da inadimplência, a gestão da inadimplência. E parte do teu trabalho é entender que as pessoas têm têm comportamentos complexos, e é isso que a gente vai explorar um pouco aqui. O nosso curso de gestão de inadimplência não é um curso só sobre como cobrar as pessoas, é um curso sobre comportamento humano. Se eu entendo melhor como funciona o modelo do comportamento humano das pessoas, é mais fácil de eu cobrar elas, tá? Então, o primeiro ponto é, não deveria existir um curso de gestão de inadimplência, mas as pessoas não cumprem com seus objetivos, então eu tenho que ser inteligente o suficiente para como eu crio estratégias, como eu crio métricas, como eu crio ferramentas para contornar essa situação das pessoas não cumprir com as suas obrigações financeiras, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O segundo ponto aqui sobre a cobrança, que é bem interessante também, é que hoje a gente vive num mundo bem complexo, tá? A gente vive num mundo complexo e além do mundo complexo, a gente vive num mundo que tem 4 gerações de pessoas diferentes. Tem 4 gerações de pessoas vivendo nesse mundo. Eu tenho, né, os millennials, geração G, geração isso, geração aquilo. Eu tenho pessoas de comportamentos diferentes. Por exemplo, vou explicar para vocês. O meu pai tem 70 anos, tá? O meu pai é um cara que nasceu na época que ele não tinha luz na casa dele. Meu pai até os 15 anos de idade não tinha luz na casa dele. O meu pai, ele é uma pessoa que não é tecnológica. O meu pai, ele é uma pessoa que não gosta de atrasar conta. Ele paga as contas em dia. As pessoas mais antigas dessa época têm esse perfil. Só que meu pai tem um problema. Qual que é o problema do meu pai? Vamos supor que o meu pai não recebeu o boleto. Ou o meu pai esqueceu de pagar o boleto, que é difícil. O perfil do meu pai não esquece de pagar boleto. Tem outros perfis que esquecem, vou passar mais pra frente. Meu pai não esqueceu de pagar o boleto, mas o boleto não veio até ele. E aí, o provedor vai e manda um link para ele acessar uma central de pagamento. Por quê? Porque é a maneira mais fácil dele escolher a forma que ele quer pagar. Só que qual que é o problema? Meu pai não é tecnológico. Meu pai, ele tem um cara de 70 anos. O que ajudaria o meu pai? Receber o URL do boleto para ele dar para alguém pagar, ou receber o boleto para ir na lotérica pagar. Não receber o link de uma plataforma para ele acessar para pagar. Ao contrário de uma pessoa de 20 anos. Uma pessoa de 20 anos, possivelmente, ela gostaria de nem falar com ninguém,
fazer tudo digital e ela sozinha resolver o problema dela. Tá? Então, existem algumas questões comportamentais que a gente precisa entender que vai ajudar a gente a resolver esse problema da inadimplência. E aí, o que eu queria mostrar para vocês, tá? Agora que a gente já está com a sala cheia, tá? Queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui é o case que eu quero apresentar para vocês, tá? O que tem nesse case de informação interessante, tá? Nós temos uma régua de cobrança que começou a funcionar em janeiro, tá? Até janeiro, nessa empresa aqui, ó, em janeiro ela faturou aqui 749 mil reais. Ela recebeu 520 mil em dia e recebeu 227 mil reais em atraso. Ou seja, 227 mil pessoas pagaram em atraso, ficaram inadimplentes, tá? Em fevereiro, esse número diminuiu para 92 mil. Em março, esse número diminuiu para 43 mil. Em abril, o mês não acabou ainda, mas está em 14 mil. Então vejam só, a gente saiu de 200 mil para 50 mil já consolidado em 3 meses. Aplicando o quê? Aplicando uma régua de cobrança multicanal. Aplicando isso aqui, tá? E aí que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Eu estava falando no começo aí sobre algumas questões importantes da inadimplência, né? Nós estamos falando de inadimplência, só que nós estamos falando de inadimplência num mundo de recorrência. O provedor de internet é uma empresa que está sob o guarda-chuva da recorrência. Né? Todo mundo fala assim, aqui no provedor de internet é um bicho diferente, é um bicho complexo, não tem nada parecido com o provedor de internet. Aí realmente, se tu tá na tua cidade e fala assim, não, peraí, eu vou me comparar com a loja de roupa. Cara, loja de roupa não é recorrência, a pessoa vai lá, compra, pode pagar ou não pode pagar. Então existe um tipo de inadimplência que é de uma compra avulsa. Tá? Um mercado, uma indústria, essas empresas não funcionam que nem provedor, porque eles não são um modelo recorrente, de recorrência. Agora, uma academia já tem um modelo de negócio parecido com o provedor de internet. É recorrência, é mensalidade. E a inadimplência na mensalidade, ela tem um comportamento um pouco difícil de entender. Por que ele tem um comportamento um pouco difícil de entender? Vamos vir aqui pro papel, que eu acho que vai ficar mais fácil de a gente entender, tá? Vamos supor que o teu provedor tem 1000 cobranças. Tem 1000 cobranças para ser feitas, tá? E aí você emitiu essas 1000 cobranças. Só que aí, chegou no dia 0 do mês, no dia 0 seria o dia do vencimento, né? Seria o dia 5 do mês, por exemplo. Dessas 1000 cobranças, somente 900 pessoas pagaram, tá? 100 pessoas não pagaram. Então, no dia 1 desse mês, nós vamos ter 100 pessoas inadimplentes. Só que, no dia 1, pode ser que dessas 100 pessoas, 50 paguem. Então, no dia 2 do mês, eu vou ter 50 pessoas inadimplentes. Então, se eu for no dia 2, não, no dia 6, né? Dia 6 e dia 7, desculpa. Então, se eu for no dia 6, a minha inadimplência desse mês vai ser 5. E depois ela vai diminuindo. Então, veja bem, a inadimplência em empresas de recorrência, ela não é algo fixo. Ela não é fixa. Ela é mutável, porque todo mês, todo dia tem um fluxo de caixa novo, tem um faturamento novo e a pessoa pode pagar aquilo lá que não foi pago. Só que tem um detalhe. Vamos continuar essa lógica aqui, ó. Então, no dia 7 eu tenho 50. No dia 10 eu tenho 30 pessoas inadimplentes. E aí vamos continuar aqui. No dia 15 eu tenho 20 pessoas inadimplentes. E aí eu vou continuando, aí chega no dia 30 do mês. Lá no dia 30 do mês, tu ainda vai ter 10 pessoas inadimplentes. O que vai acontecer com essas 10 pessoas se elas não pagar? Responde para mim aí no chat. O que vai acontecer com essas pessoas se elas não pagarem? Se elas continuarem inadimplentes com o provedor de vocês? Ele vai virar um cancelamento. Teu provedor de internet vai falar assim, opa, peraí.
esse cara não já está tantos dias sem pagar. Na minha regra aqui de contrato, se ele fica X dias sem pagar, esse cara está demitido da minha base. Então, veja o seguinte, que interessante. Em empresas de recorrência, o final da inadimplência é o cancelamento. É o cancelamento. Porque o resto da inadimplência a gente vai trabalhando. Eu vou trabalhando a inadimplência. Ah, esses clientes estão pagando atrasado, mas o fato de pagar atrasado, ele é um cliente inadimplente, mas ele continua dentro da base, ele continua sendo meu cliente, ele continua sendo meu amigo. Tá? Agora, tem clientes que, se não pagar, ele vai virar cancelamento. Ou seja, a inadimplência no mundo de recorrência, na verdade, é os cancelamentos. Tá? Uma parte dos cancelamentos. Você vai ver que todos os cancelamentos no final do mês, uma parte dele vai vir da inadimplência. O que a gente quer aqui é diminuir isso. Como? Cobrando as pessoas. Tá? Quando a gente fala assim, beleza, cobrando as pessoas, tá, mas como funciona esse processo de cobrança de pessoas? E aí eu vou explicar para vocês algumas regras que a gente tem que entender para que esse processo de cobrança funcione. Tá? Então eu vou vir aqui na tela, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente construiu no curso. Eu estou trazendo um resumo para vocês, lógico, né? Então, eu falei um pouquinho aqui sobre o curso que não deveria existir, a inadimplência da recorrência, e eu quero trazer sobre os tipos de clientes, tá? A gente tem, deixa eu ver aqui, eu tenho dois tipos de clientes, tá? Eu tenho basicamente dois tipos de clientes. Tá, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês que eu queria colocar, que é o seguinte. Hoje, quando que eu montei o curso de gestão de inadimplência, eu comecei a pensar, né, quando que a recorrência entrou na minha vida. E eu lembro quando que eu era criança, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, 7, 8 anos, eu lembro que o meu pai pagava luz e água todo mês. Todo mês era luz e água. Ele falava, filho, desliga a luz, porque, pô, é uma cobrança todo mês, né? E se tu cuidar dessa cobrança, aquele gasto mensal diminui. E eu lembro que lá por 10, 12 anos a gente teve telefone. E, telefone foi a terceira recorrência. E um pouquinho mais adiante, meu pai teve internet banda larga, então nós tinha 4 recorrências. Só que 4 recorrências ainda são coisas que tu consegue controlar na mente, né? Tu sabe, pô, eu tenho 4 recorrências. Agora, o convite que eu queria fazer para você agora que está aqui comigo é: quantas recorrências você paga hoje? Produção, quantas recorrências tu paga hoje, tem ideia? Quantas assinaturas? E as datas de vencimento, vai, me diz aí. A data de vencimento, todas elas. Não rola, não rola. A gente vive num mundo muito complexo. Então, de certa forma, a gestão de inadimplência tem a ver em ajudar o cliente nas contas deles. Tem a ver sobre isso, tá? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente vive num mundo muito complexo, existem vários tipos de pessoas. E aí nós vamos entrar nos tipos de clientes. Tem 2 tipos de cliente. Tem o cliente adimplente e o cliente inadimplente. Ponto. Ponto. Tem o cliente adimplente e o inadimplente. O adimplente é quem paga em dia. E o cliente que paga em dia, ele sempre paga em dia, ele gosta de pagar em dia. O dia que ele não recebe o boleto, ele liga para o teu provedor falando que não recebeu o boleto. Esse cara, tu não precisa se preocupar. Esse cara não te incomoda, esse cara não te dá trabalho. Tu não precisa cobrar melhor o cliente adimplente, tu precisa cobrar melhor o cliente inadimplente. Os tipos de clientes inadimplentes. E é aí que a gente vai se debruçar mais, tá? Não tem muita coisa para fazer no cliente adimplente, tá? Ele vai atrás de pagar. O problema é que a gente tem poucos clientes adimplentes. Tem pouco perfil de clientes que vão atrás de pagar. E aí dentro do inadimplente, nós temos alguns comportamentos, tá? Nós temos alguns comportamentos. Nós temos o bom pagador, tá? Vou botar na ordem aqui, tá? Nós temos 4 tipos de comportamento de clientes no mundo da inadimplência. O bom pagador é o cliente adimplente, é o cliente que não te incomoda, é o cliente que ele tende a pagar bem todo mês, ele não é um problema. E quem trabalha na adimplência sabe que é é um grupo de clientes que geralmente dá problema, né? E aí nós vamos se debruçar sobre os 3 tipos de clientes que dão treta, que é o enrolado, o endividado e o de má fé. Sendo que, acredite se quiser, a grande parte dos clientes que não pagam vocês não é porque ele não está com dinheiro na hora de pagar, é porque ele é enrolado.
existem muitas pesquisas, existem muitos estudos. Quando eu comecei a desenvolver o curso, eu me debrucei muito sobre isso e eu descobri comportamentos que as pessoas têm devido a ansiedades e estresse. Então tem muita gente que mesmo com dinheiro, eles tendem a entrar o mês segurando o dinheiro e abrindo mão do dinheiro aos poucos, conforme o mês vai acontecendo, tá? E aí os enrolados não são as pessoas que estão fazendo aquilo de propósito. É aquela questão, cara, eu tenho tanta... Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses tempo atrás, eu acabei ficando sem internet em casa no final de semana. Ela reduziu a velocidade lá, a pessoa, minha filha, pai, tá sem internet. Comecei a olhar, cara, o que aconteceu? Eu acabei descobrindo que o cartão que estava configurado no meu provedor tinha dado um problema, venceu, estourou, não sei, não funcionava mais. O provedor não fez as cobranças, não chegou as cobranças para mim e eu acabei sendo bloqueado. Mas eu tinha dinheiro para pagar. Eu tinha dinheiro para pagar. Onde se enquadra aqui? No enrolado. Por quê? Porque eu tinha um compromisso com a empresa de pagar no dia X. Pô, Matheus não é mentindo, cara, tem um compromisso. Tá, mas eu tenho 60 coisas para pagar todo mês, eu não dou conta de organizar tudo isso todo mês. Tava no cartão, não foi cobrado e não fui avisado. E eu não tenho gestão suficiente para falar que eu não paguei a. Eu não chego a ter essa gestão na minha vida pessoal, por exemplo. Entendeu? E o provedor não me cobrou. Então o que aconteceu? Lá no final de semana, eu acabei entrando em contato com a central de assinantes. Eles têm um bot e tal, eu resolvi minha vida. Eu paguei a conta, mas paguei atrasado, podia ter pagado em dia. Tá? Então o que acontece? Os clientes enrolados, eles precisam ser ativados pela cobrança. Aí sabe uma coisa que eu descobri, que é muito interessante, muito interessante, é que o que faz as pessoas pagarem? Vocês têm ideia do que faz as pessoas pagarem? Qual que é a melhor técnica de cobrança que existe? Melhor técnica de cobrança que existe é cobrar. Eu disse, não, Matheus, mas eu cobro meus clientes. Peraí, você cobra como? Você manda um e-mail? Tá, e o teu cliente viu o e-mail, ele abriu o e-mail, ele olhou o e-mail, então ele não se sentiu cobrado. A melhor forma de receber é cobrando, mas o cliente tem que se sentir cobrando. Por isso que a nossa estratégia se chama estratégia régua de cobrança multicanal. Eu preciso gerar estímulos em canais diferentes, em momentos diferentes, para a pessoa sentir aquela pressão. Se você chegar a atrasar prestações de um financiamento de um banco, o banco vai começar a te ligar, vai mandar mensagem, SMS, depois do SMS vem o WhatsApp, depois do WhatsApp eles vão começar a te ligar, depois eles vão começar a ligar para os teus parentes, até você pagar. E ele tá te cobrando. E essas ações fazem as pessoas pagar. Daí tu fala assim, tá, Matheus, mas eu não posso fazer isso com os meus clientes, senão os meus clientes vão ficar bravos comigo. E você tem toda a razão. Você tem toda a razão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um fluxo estratégico. Eu vou começar dos canais que não são canais altamente impactantes, canais mais simples, canais mais baratos, e conforme esse cara não vai pagando, eu vou ficando mais agressivo no momento da cobrança, tá? Então olha só que interessante. O meu processo de cobrança, o que fez eu sair daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês um negócio bem interessante. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eita, pera aí. Pera aí que agora vou ter que abrir de novo. Tá, cadê? Aqui, ó. O case, né? Vocês vão falar o seguinte, ó. Olha só aqui, ó. Total de cobranças recebidas em atraso. Janeiro de 2025, 227 mil. Agora, o que eu fiz? Eu fiz uma análise em janeiro e o que eu percebi? Eu percebi que aqui, ó, aqui está a análise. Deixa eu ver se consigo aumentar. Aqui é o dia de vencimento, ó, dia 0. Aqui são as pessoas que pagaram antes. Pessoas, né? Os faturamentos que foram pagados antes. Aqui é a quantidade de faturamento que foi pago depois. Então, olha só que interessante. Um dia, 2 dias, 3 dias, até 4, 5 dias depois do pagamento, tinha um monte de gente que pagava, 1, 2 dias atrasados.
isso aqui não é comportamento de uma pessoa que não tem dinheiro, isso aqui é comportamento da pessoa que é enrolada. Então, o que acontece? Aquela questão que eu tenho aqui, ó, das pessoas pagarem atraso, só acontece por quê? Acontece por um motivo muito simples. Acontece porque as pessoas não foram cobradas o suficiente. Então, por onde que começa a régua de cobrança multicanal? Ela começa antes do vencimento, tá? Então, o D0 é a data de vencimento, é o dia que vence a fatura. Então, tecnicamente, para um cliente não ser inadimplente, ele teria que pagar sempre no D0. Pagou no D0, o cliente não é inadimplente. Tá, se eu quero receber o máximo de faturas no D0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que todos os meus clientes foram avisados, todos os meus clientes estão com o boleto na mão, todos os meus clientes estão programados já para fazer o pagamento. Aí tu vai falar assim, mas eu aviso todo mundo? Talvez sim, talvez não. É aí que entra a regra de cobrança multicanal. A gente usa vários canais para fazer essa comunicação. Então, o que eu faço? No dia que o boleto foi emitido, no dia que a fatura foi emitida, eu mando um disparo por algum canal. Mando por e-mail, por SMS, por WhatsApp. Um dia antes do boleto vencer, eu mando por outro canal. Então vamos supor assim que, vamos fazer aqui na régua. Vamos supor que no dia D-10 eu mandei um e-mail. No dia D-1 eu mando um WhatsApp ou um SMS para o cliente. E no dia D0 eu mando um WhatsApp. Daí tu vai falar assim, pô, Matheus, mas para que eu vou cobrar esse cliente? Você não está cobrando ele. Você está avisando. Ó, só tô passando aqui para te lembrar que amanhã vence seu boleto e para sua conveniência tá aqui o link. Você está deixando a vida dele mais fácil. E isso tem que ser comunicado no momento da cobrança, né? No curso eu trago muita copy do Nubank. O Nubank traz, deixa eu ver se tem alguma copy específica dele para mostrar para vocês, que eu consigo de fácil acesso aqui. Só para vocês terem uma ideia. Regras, zonas, metodologia. Cadê? Copies exemplo. Zona verde. Ó, eu trouxe aqui algumas possibilidades, né? Então, antes de ser cobrado, o provedor conceito, o provedor Luvem, a equipe da Luvem acaba de emitir sua fatura. Olá, aqui é a Luvem e como sempre estamos cuidando de tudo para você. Acabamos de emitir sua fatura desse mês. Sabemos o quanto sua conexão é importante e estamos aqui para garantir que tudo continue fluindo perfeitamente. Seu vencimento é só daqui 10 dias, mas se quiser adiantar, basta clicar no link abaixo e resolver rapidinho, tá? Aí o que acontece? Um dia antes, um SMS, a equipe da Luvem acaba de emitir sua fatura. Ah, esse aqui também é menos 10. Foi todos no menos 10, né? Na verdade, são copies diferentes para mandar no menos 10. E aí vai ter aqui uma no menos 1D. Uma outra copy. Olá, sua fatura vence amanhã, estamos aqui para te ajudar. Só um lembrete carinhoso da equipe do Louvers. Louvers, Louvre, em inglês é meio que amor, assim, né? Coraçãozinho. Sua fatura vence amanhã, sabemos que você tem uma vida corrida, então estamos aqui para garantir que você continue navegando sem preocupações. Olha, eu tô ajudando ele. Eu não tô cobrando, tô ajudando. Isso é marketing, né? Traz um pouco esse conceito de marketing. Então o que acontece? Gente, acredite se quiser, acredite se quiser. A implantação desses gatilhos na Zona Verde recuperou 150 mil reais em pagamentos atrasados em clientes inadimplentes. Cobrando, fazendo cobrança. Então, qual que é a lógica central por trás de uma régua de cobrança multicanal? Tá? Qual que é a lógica central por trás dela? Bom, nós temos alguns tipos de canais. Deixa eu pegar aqui a estrutura dos canais. Aqui, ó, tipos de canais. Aqui, ó. Pode deixar aí na tela. Nós temos alguns tipos de canais. Nós temos canais rápidos, canais lentos, canais de alto impacto, canais de baixo impacto, canais mais caros, canais mais baratos. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo, tá? Vem cá, pensa comigo. Imagina
que você vá presencialmente na casa do cliente para fazer uma cobrança. É alto impacto ou baixo impacto? Alto impacto. Taxa de conversão alta. É barato ou caro? Caro. É muito caro mandar um funcionário na casa do cliente. Talvez custa mais do que a mensalidade do cliente. É muito caro. Mas dá muito resultado. Certo? Agora, quanto custa para o teu provedor mandar um e-mail? Nada. Qual é o impacto? Baixo também. Mas é um canal rápido, de baixo impacto. Então o que a gente faz? Qual que é a lógica? O que a gente vai pensar? Primeiro a gente vai dividir, né, a vida do cliente num primeiro ponto aqui, que é o ponto do vencimento, que é o 0D. Quando vence, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso aqui a gente chama de regras, né? Regras de cobrança. O último ponto é com quanto que cancela. É 30 dias, é 40 dias, 60 dias, 70 dias. E aí o que vai acontecer? Tem uma regra da Anatel, mas tem provedores com suas próprias regras. O que é importante? A partir do momento que você definiu esse número é uma lei e não pode acontecer. Eu vou deixar 30 dias mais como algo educativo, tá? Então, o início da cobrança começa quando a fatura foi emitida, antes do 0D, e ela acaba quando que eu desisto desse cliente, ele virou um cancelamento. Então, o final de inadimplência é um cancelamento. Então, o que acontece? Até aqui o 0D, o que eu vou buscar fazer? Eu vou buscar usar um e-mail, vou buscar usar um SMS, talvez eu pense no WhatsApp. Por que talvez eu pense no WhatsApp? Porque o WhatsApp já é uma ferramenta mais informal e tal. Aí você diz, não, Matheus, mas toda a comunicação do meu provedor é feita por WhatsApp com o cliente, então já vale a pena usar o WhatsApp. Né? Então você pode utilizar o WhatsApp. Mas nessa comunicação inicial, você vai mandar 3 avisos. Um no dia que o boleto foi emitido, um dia antes e talvez um no dia do vencimento, tá? Você pode testar, talvez não mandar os dois, só manda um dia antes do vencimento ou só manda no dia de vencimento. Teoricamente, pelo menos, que eu vejo, dá mais resultado você mandar um dia antes do vencimento do que no vencimento, porque a pessoa já se programa, tá? E muita gente já paga no dia que você cobra. Bom, a partir do 0D, bom, não pagou. Agora esse cliente entra na zona amarela. Ele entra na zona amarela. É aqui que eu gosto de colocar o WhatsApp, tá? Então aqui já é legal, no mais um D, tu mandar uma mensagem. Opa, olha, acho que aconteceu alguma coisa, problemas acontecem, mas a gente não conseguiu identificar o pagamento e a gente está preocupado que a gente não quer que nada pare. Então pensa o seguinte, quando a gente fala de copies, né, eu trago, copy é uma técnica de persuasão utilizado no mundo de marketing, a gente vai pensar o seguinte, antes de vencimento, eu sou o melhor amigo do cliente. Quando que venceu e ele está na zona amarela, tô indo no lembrete com ele, problemas acontecem, eu sei que isso, né, não é fácil e tal. Quando o cliente entra na zona vermelha, eu preciso mudar o tom. Eu preciso ser um tom mais firme. Eu já preciso, opa, olha só, a tua internet está prestes a ser bloqueada. Se você, então eu preciso levar esses elementos de persuasão conforme eu vou conversando com os clientes e eu vou trocando os canais ou vou adicionando os canais, tá? Daí você, tá, Matheus, mas o quanto que eu uso aqui na minha região? Depende, tem regiões que tem um tipo de cliente muito enrolado que tu tem que encher de canal, como se fosse um banco cobrando. Tem lugares do Brasil que não precisa tanto. Então, o empilhamento de canais vai depender da necessidade do teu provedor, tá? Mas o importante é entender o racional por trás, porque quando a pessoa sente que, pô, me cobraram por aqui, me cobraram por aqui, me cobraram por aí, ela sente que está sendo cobrada, tem uma pressão e ela sente essa pressão e acaba pagando. É esse impacto dos multicanais que funciona. Então, na zona amarela, eu vou adicionar o WhatsApp, vou adicionar talvez um robô de ligação para ligar para essa pessoa. Eu gosto que entre a linha amarela e a linha vermelha é onde que a gente chega no bloqueio. Tá? É onde a gente chega nas regras de bloqueio. Geralmente, nas regras de bloqueio, a gente tem um índice de pagamento muito alto. E eu penso o seguinte, no mais um D do bloqueio, o telefone tem que ser colocado no jogo.
Porque o que vai acontecer? Se você tem esse funil muito bem desenhado, com múltiplos canais, você vai ter uma taxa de pagamento muito alta. O cara que ainda não pagou para ti, mesmo sendo bloqueado, você precisa entrar em contato com essa pessoa. Já está na hora de entrar em contato com ela, de ter uma ação de mais alto impacto. Percebe? Então eu vou deixando os canais de alto impacto, eu vou deixando as ações humanas, eu vou deixando as coisas caras para o final da régua de cobrança, que é onde que eu começo a ter problemas, pessoas problemáticas. No início da régua de cobrança eu uso os mais leves. Inclusive, tem provedores já que eu ouvi falar, eles lançaram o técnico de retenção. O técnico de retenção, nesse provedor, é o técnico que visita a casa do cliente 1+D depois do bloqueio. Todos os clientes do provedor têm um técnico que, todo dia, no +1D, depois do bloqueio, ele vai visitar os clientes para fazer a retenção, entender se esse cliente está se mudando, o que aconteceu. Tá? Então essa que é a regra do jogo, né? A gente dividir as nossas cobranças em múltiplas zonas, né? Zona verde, zona amarela, zona vermelha e zona negra, né? Sei lá, a cor que quiser colocar também. Mas o que eu a ideia de trazer essa visão é que o cliente está indo embora, né? Está entrando na zona vermelha, está indo embora, cara. Estou perdendo esse cliente. Então, cada zona tem ações, processos específicos mais agressivos ali em cima. O que acontece também? É muito comum e seria muito interessante se o sistema de vocês permitir que em algum momento na troca de zona, por exemplo, o que acontece aqui dentro da Fiber School? A Fiber School é uma empresa de recorrência também. Então, por exemplo, quando um cliente entra aqui e ele tem a troca de uma zona para outra, existe uma troca aqui dentro de responsabilidade. Todo final do mês chega para mim contas. Fala assim, ó, Matheus, ó, essa conta você pode fazer uma ação. Em alguns casos, quando chega para mim, eu consigo recuperar alguns clientes. Então, o que acontece? Trocar a pessoa que conversa com o seu cliente também é importante. E também é importante você trocar a pessoa dentro da casa. Então, às vezes, quem você está tentando falar com a dona da casa, né, a mãe da casa ou o pai, e você não está conseguindo. Mas você tem o contato do filho. Aí você pode entrar em contato com o filho. Você só não pode cobrar o filho. Você vai falar assim, ó, fulano, tô tentando falar com a dona Joana sobre a internet dela, não tô conseguindo. Você consegue falar para ela que eu tô precisando falar com ela, esse tipo de coisa. Você não pode cobrar as pessoas que não são do titular, mas você pode pedir para os outros contatos. Então eu sempre falo que no curso eu trago um conceito que eu chamo de processos geradores de adimplência. O que é um processo gerador de adimplência? Imagina que um cliente novo entrou no provedor. Dentro desse processo de contrato, você já vai pedir para esse cliente quem são as pessoas que utilizam e qual o WhatsApp das pessoas que utilizam, para o suporte de vocês ter cadastrado. Então, esses pequenos processos de atualização cadastral e de matriz de cadastro dos clientes de vocês vão ajudar o time de inadimplência de vocês, quando o cliente estiver lá na zona vermelha, fazer uma recuperação de um cliente que talvez ele não conseguiria recuperar, tá? Então, eu falei bastante do cliente enrolado, né? O cliente enrolado, é o tipo de cliente enrolado, é o cliente que ele tem dinheiro, ele pode pagar, pois provavelmente ele não sabe que tem a conta para pagar, talvez ele saiba que tem a conta para pagar, mas ele está procrastinando, então ele precisa dessa pressão. O cliente endividado, ele tem um comportamento muito parecido com o enrolado. A diferença do cliente endividado é que ele não tem dinheiro. Então ele tem 3 mil de conta no mês e ele ganha, não, vamos lá, tem 3 mil de conta no mês e ele ganha 2 mil. O cara gasta 3, ganha 2. Esse é o cliente endividado. Então o que acontece? O cliente endividado, ele vai ter que deixar alguém na mão. Alguém não vai poder pagar. Não tem dinheiro para pagar todo mundo. Eu gostaria de falar aqui que não é provavelmente não é o problema do provedor de vocês, né? Porque na maioria das vezes o problema é o enrolado. Só que dependendo os planos que o provedor de vocês vendem, vocês podem ter mais clientes endividados. Vou dar um exemplo. Geralmente, clientes com planos de ticket muito baixo tendem a ter problemas com financeiro.
Então, as pessoas que se interessam por internet de 69, 59, 39,90 nos 3 primeiros meses, as pessoas que têm esse tipo de interesse, geralmente são pessoas que têm dificuldades financeiras. Então, se você tem muita ação de marketing com esse tipo de proposta, tu acaba tendo uma base de clientes que tem muito problema financeiro. E aí eles não têm dinheiro para pagar a conta no final do mês. E aí tu fala assim, tá, Matheus, como é que eu faço para cobrar esses caras? Você tem que cobrar ele antes dos outros. É isso. O cara tem 3 mil durante o mês pra pagar, ele ganha 2 mil. Quem ele vai pagar? Ele vai pagar quem cobrar ele antes. Essa é a lógica. E outra coisa que eu quero martelar muito. Quando você cobra, você mandou um e-mail, você mandou um WhatsApp, você mandou um SMS, isso não significa que ele recebeu essa mensagem, não significa que ele escutou isso. Tá? Então, a ideia do multicanal realmente é reforçar isso. E essa inteligência de copy, ela vem para não deixar o cliente naquele assim, pô, tô me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando. E aí, por isso que você tem que identificar que perfil que é o teu cliente. O pessoal da MK Solutions me falou que no sistema deles dá para botar perfil de cliente. Tu não precisa fazer todos os canais para o cara que é bom pagador. O cara que é bom pagador, tu só manda o SMS, o e-mail para ele um dia antes, está resolvido. Tá tudo mamão com açúcar. Então você vai entendendo isso, né? Esses perfis comportamentais desses clientes com o passar do tempo, tá? Tem outras questões aqui que é interessante também, né? Que daria para trazer como análise de crédito, mas como o nosso tempo é curto, eu queria abrir aqui para vocês para tirar algumas dúvidas, tá? O pessoal da MK Solutions me trouxe aqui as features que o sistema tem. Eles gostaram muito da metodologia justamente porque essa ideia tu consegue construir ela no MK Solutions, né? Tu consegue fazer a régua de cobrança, tu consegue fazer o envio de mensagens por múltiplos canais, tu consegue fazer o registro de contratos, tu tem a parte das negociações, estratégia de bloqueio, eles têm a central do assinante. Então vocês conseguem construir essa estratégia dentro do sistema da MK Solutions. Ele está pronto para fazer isso para vocês. O que precisa? Precisa duas coisas. Precisa primeiro vocês desenharem essa estratégia, esse processo, definir quem são os perfis dos clientes, como é que vai funcionar a régua de cobrança para cada tipo de cliente e começar a disparar. Né? O que eu acho interessante, vocês não precisam construir a régua inteira, né? Vocês podem começar assim, não, qual que é o nosso principal problema? Vocês podem pegar, fazer uma análise, né, que nem foi feita aqui, descobrir, pô, aqui eu usei o GPT, gente, eu peguei os dados do provedor e falei assim, ó, me dá aqui os dados, eu quero saber quando que essas pessoas estão pagando. Olha só que interessante essa visão que eu construí também, ó. Então, aqui era o total de recebimento, olha só. Total de recebimento, boa parte vinha na zona verde, só que, cara, a maior parte dos clientes pagam na zona amarela. E aí o que acontece? Como existem vários pagamentos em várias datas diferentes, eu pedi para fazer uma análise de cada data de vencimento, como é que funciona o fluxo do pagamento em atraso. Então tu vai ver que tem algumas cores, por exemplo, essa cor, esse azul aqui, ó, esse azul que é o vencimento no dia. Eu acredito que esse azul. É difícil saber qual azul que é, né? Mas alguma dessas datas de vencimento aqui as pessoas tendem a pagar 3, 4 dias em atraso, tá? Então o que acontece? Como é que eu faço para resolver isso? Primeiro eu trabalho zona amarela. Não, mas eu estou recebendo, tem muita gente entrando em bloqueio. Pô, vou trabalhar um pouquinho mais a zona vermelha. Eu vou organizando os canais de cobrança, tá? Eu queria abrir aqui para perguntas agora, para quem quiser fazer algumas perguntas, e depois eu queria abrir rapidamente também para quem não tem Academia de Talentos, né? Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do nosso produto aqui também. Então, quem quiser fazer pergunta, pessoal, queria liberar aqui para vocês. Temos duas formas de fazer perguntas, tá? Vocês podem. O chat está liberado, o pessoal consegue fazer pergunta por áudio. A gente pode fazer pergunta por áudio ou por texto, tá? A Topnet Maria falou: aqui temos um pouco de dificuldade de reativar, né? Como melhoraria um pouco? Ah, quando a gente fala em reativar, eu já perdi o cliente, né? No final das contas. E esse eu perdi o cliente por cancelamento. E o cancelamento tem duas origens. Ele pode ser um cancelamento solicitado pelo cliente ou cancelado pelo provedor. Então, a reativação, ele é um processo
Ele é um processo que tem que existir depois do setor de cobrança, né? Então, eu gostaria de ficar mais preso aqui na ideia de cobranças, tá? Beleza, o pessoal pediu das zonas aqui. O que são as zonas, tá? As zonas são uma categorização que a gente criou, visual, para deixar as coisas mais simples. Então, essas zonas aqui, esses números que estão colocando aqui, já estão sobre a nova lei que vai sair, não sei se vocês sabem, mas em setembro nasce uma nova lei de cobrança, tá? E essa nova lei de cobrança, ela tem os dias que podem ser bloqueados, tá? Então, o que a gente faz aqui? A zona verde são todos os clientes que estão em dia. Ela começa no dia que a fatura é emitida e termina no dia do vencimento da fatura. A zona amarela é todos os clientes que estão em atraso, estão inadimplentes antes de cancelar. O último dia antes de cancelar não, de bloquear. O último dia da zona amarela é o dia que o cliente entra em bloqueio. A zona vermelha é o cliente que está bloqueado. Ele está bloqueado no provedor. Agora, olha só que interessante. Bloqueado é diferente de cancelado. Um cliente bloqueado, ele está bloqueado. Ele tem o contrato ativo com o teu provedor, ele ainda tem um contrato financeiro contigo, ativo. Você não pode gerar cobrança para ele, porque ele não tem internet, está bloqueado, mas ele continua contratualmente ativo contigo. E aí, tem que existir uma regra no teu provedor que vai dizer quando que esse cara não está mais contratualmente ativo comigo, tá? Então é aí que entra a zona vermelha. A zona vermelha é quando que acaba o contrato do cliente. Acabou o contrato, tá? Na nova regra da Anatel, que vai começar em setembro, ela fala o seguinte: você pode bloquear o cliente com 16 dias. 16 dias depois do primeiro aviso que você deu para ele. Olha só que interessante isso, presta atenção. O cliente foi bloqueado, o cliente não pagou. Ele não pagou. Você avisou ele que ele não pagou só que 10 dias. Ele não pagou, demorou 10 dias, você mandou um e-mail para você, ó, você não pagou. Você só pode bloquear ele 16 dias depois do dia que você mandou o aviso para ele. Não é que você bloqueia ele quando que venceu, é depois do aviso, tá? Então, teoricamente, um dia depois que ele não pagou, você tem que avisar ele. Para que 16 dias depois você possa bloquear. E o que é a zona preta aqui, né? O que a gente entende? É o processo de retirada do equipamento e aplicação no Serasa. É o processo final, ou uma tentativa de reativação. No caso da nova lei da Anatel, são 60 dias depois do aviso que ele não pagou. Não, 60 dias depois do bloqueio. Então, a nova regra da Anatel é assim: 16 dias para bloquear e 60 dias depois do bloqueio para cancelar o contrato. Falar assim, ó, esse cara não está mais na minha base, ele virou um churn por inadimplência. Então, teu provedor vai demorar 60 dias para saber quando um churn vem por inadimplência. Nesse período, esse cliente vai estar, entre aspas, suspenso, porque ele está na tua base, mas você não pode cobrar ele porque está bloqueado. Tá? Então, a lógica das fases são isso. Por que a gente tem essa lógica de fase? Para mudar os canais. Então, por exemplo, quando o cara entra em zona vermelha, o cara entrou na zona vermelha, eu já mandei WhatsApp, eu já mandei SMS, não adianta, eu tenho que botar robô de ligação, aqueles robô estilo banco, que fica ligando 24 horas, tem que ligar para os familiares deles, tem que mandar um técnico na casa desse cara. Eu preciso mudar as ações para canais de alto impacto. Canais que são mais caros, mas tem pouca gente para cobrar, então eu posso usar nesses caras aí, porque eu vou fazer de tudo para esse cara não virar um churn. Né? Porque virar um churn hoje no provedor é um grande problema, tá? E 50% dos cancelamentos vem através do churn. Então o que acontece? Quando a gente aplica todas essas estratégias, o que acontece? Eu consigo adiantar os recebimentos do provedor, eu consigo fazer as pessoas pagarem mais em dia e eu acabo diminuindo também os cancelamentos que vêm da inadimplência. Quando que eu faço toda essa ação, eu acabo conseguindo construir dentro do provedor de internet, tá? Então, essa aqui que é a lógica por trás disso tudo, tá? Eu queria compartilhar para vocês que dentro da Fiber School, tá? Só para vocês terem uma noção, o que a gente construiu dentro da Fiber School? A gente construiu uma jornada de sucesso e retenção de clientes, que é uma jornada de redução de cancelamentos. Então, essa jornada começa com a cultura do encantamento, que é a cultura de cuidar do cliente, e o primeiro curso é um curso de sucesso na gestão de inadimplência.
E depois a gente tem mais um monte de cursos nessa linha para cada setor do provedor de internet. Mas qual que é a ideia? A ideia é que aqui, esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês em versão reduzida não fique só na mente de vocês, que vocês consigam treinar as pessoas que trabalham no provedor ou novas pessoas. Então, estou contratando uma pessoa nova para trabalhar no setor de cobrança. Ó, você vai fazer esse curso, você vai se especializar nisso e aí você vai começar a cobrar. Por quê? Você vai. O que é interessante com o provedor, né? Isso eu aprendi com faculdade corporativa. ah, as pessoas não conseguem resolver o problema sozinho. Tudo que é feito ali no provedor tem que envolver pessoas, muitas pessoas, para conseguir resolver isso. O bom de ter uma faculdade corporativa é que você consegue levar o mesmo conhecimento para muitas pessoas dentro do provedor de internet, tá? Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar um link aqui, ó. Para quem não tem a faculdade corporativa ainda, eu vou deixar um link e eu vou responder mais algumas dúvidas do pessoal aqui, enquanto aqui, ó, eu vou deixar aqui no chat, ó. Deixei o link. Esse link aí, para quem quiser conhecer o nosso produto, a nossa faculdade corporativa, que é o nosso ambiente de estudo para provedor de internet, né? Clica aí que nosso time de comercial vai entrar em contato com vocês. Deixa eu ver aqui mais o que tem de perguntas. Ah, o MK tem a função de enviar o boleto, ao menos no WhatsApp, ou pelo menos, tá, olha, o pessoal do MK está respondendo. Quando o cliente para de pagar e nós ligamos ofertando um desconto referente à mensalidade em aberto, o que acha do conceito de negociação? Quando o cliente para de pagar e nós ligamos ofertando um desconto. Bom, assim, eu acho que tudo é válido, mas eu acho que você não precisa começar com isso, né? A pessoa que está nesse processo de negociação, ela tem que ter cartas na manga, né, para ir trabalhando com isso. Então, ela tem que ir negociando com o cliente. O que acontece, por exemplo, as telecoms trabalham muito com o processo de congelamento. Então, é muito comum em telecom, conforme tu vai negociando, fala assim, opa, então olha só, tá com problema financeiro? Eu te congelo por 3 meses. Isso funciona para quem? Para quem é endividado. E talvez nem funcione tanto, porque a pessoa precisa de internet, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, só para não virar algo que todo mês ele acaba pagando com desconto, porque, teoricamente, quem paga atrasado deveria pagar mais caro. O cliente enrolado, ele paga atrasado e paga com multa. Então ele paga mais caro, o cliente que paga atrasado. Mas o cliente que já perdeu, negociação com desconto, eu acho que sempre é válido, né? Então é quase uma reativação já aí, né? Em qual zona é utilizado o técnico de retenção? Ela é utilizado no começo da zona vermelha. O cliente bloqueou, não pagou, mais um D, você vai lá e já verifica na casa dele, tá? Então, por que que eu não uso técnico se o técnico de retenção é bom, por que eu não uso no começo? Porque senão tem que ter 50 técnicos de retenção, não rola, né? Então, eu boto ele lá, porque a ferramenta mais forte que o provedor tem é o bloqueio. É o bloqueio. Aí tem provedor hoje que usa bloqueio com 30, outros com 5, outros com 15. Mais pra frente, agora em setembro, vai tudo ficar em 15. Eu acho que é um número bom, 15. É a ferramenta mais forte. Se depois do bloqueio o cliente não pagou ainda, a sessão tem que ser feita rápida, entendeu? Tem que ser lógico, lá rápido. O problema é deixar demorar muito, se estender muito, né? Ah, boa tarde, tudo bem? Quais modelos de argumentação posso utilizar para reter um cliente que deseja cancelar por questões financeiras? Bom, Chayane, vamos lá. Essa questão de problemas por questões financeiras, ele é muito complexo. Por quê? Porque todas as pesquisas que eu já fiz até hoje sobre pagamento de internet, ela fala que a grande maioria dos clientes não troca de internet por questões financeiras, tá? Por mais que eles argumentem que é a questão financeira, o argumento da questão financeira geralmente está revestido sobre problemas de satisfação com o produto. Por quê? Porque quando a gente vai ver a diferença de custos de uma internet, de provedor de internet, eu vou ter um provedor que tem 99 e outro provedor que tem 69,90, ou que tem talvez 3 parcelas por 39,90 e depois vai para 100.
Então tu vai ver que a diferença máxima que vai ter entre dois provedores é R$ 30 por mês, tá? A qualidade do produto consegue compensar isso. Então, a primeira questão que tu tem que ter é: essas reclamações financeiras realmente são reclamações financeiras? Porque se são reclamações financeiras, o teu maior argumentação é o teu produto mais baixo, é o teu produto mais barato, é o teu produto mais low ticket. Mas daí o cliente vai assim: ah, não, mas esse plano não me atende porque ele é muito lento. Não, peraí, então não é questão financeira. Já não é questão financeira. Entendeu? A pessoa não está enxergando valor no produto e tem que entender o porquê que esse valor não está enxergando. Sempre quando eu vou num provedor e eu percebo que existe um alto número de cancelamentos por questões financeiras, eu dou uma fuçada ali e sempre tem alguma coisa por trás, tá? Então, talvez campanhas de marketing altamente agressivas financeiramente falando. Porque pensa comigo, é uma questão lógica. Se você tem 10 mil clientes, vou até botar no papel aqui, ó. Vamos supor que o teu provedor tenha 2 mil clientes. 2 mil clientes. Mas desses 2 mil clientes, 1.500 vieram de uma campanha que dizia que o teu provedor fazia internet por R$ 49,90 nos 6 primeiros meses. E talvez se tu tiver muito azar, aí embaixo estava escrito assim: a internet mais barata da cidade. Mais barata da cidade, bem grande, mais barata da cidade. Por que eu digo se tiver muito azar? Porque tu vai ter 1.500 clientes que compraram a internet só porque ela é a mais barata da cidade. Então ele recebe uma outra oferta mais barata que a tua e liga para ti falando que é questões financeiras. E aí tu fala assim: não, mas ele está me trocando por 5, 10 reais? Sim. E você trouxe ele por 5, 10 reais. Então, por isso que eu falei, se você tiver muito azar, que muitas campanhas são feitas assim, você tem um problema de base. O cliente realmente ele é complexo, aí ele vai te trocar. Tá, Matheus, o que que eu faço? Cobra ele mais rápido. Seja mais rápido na cobrança. Tenha um plano de escape, tenha um plano low cost para dar para esse cliente, como plano financeiro. Tenha uma ação de visitar esse cliente, realmente tentar descobrir, cara, é financeira a questão? Será que não tem nenhum tipo de suporte, um problema técnico a ser resolvido aqui, tá? Uh, eu acho que é essa dica que eu posso te dar. Realmente, se for financeiro, o melhor argumento que tu pode ter para ele é algum plano de carta na manga, alguma coisa assim, de redução de preço. Se for financeiro, eu acredito que ele vai aceitar. Fechou? Uh, deixa eu ver. Ali, ó, o Lucas falou: quando começa a fazer perguntas abertas sobre a experiência do cliente com a internet, quando diga problema financeiro, logo começam a revelar insatisfações e leva para a solução. É isso aí, tá? Aqui temos a mensagem de lembrete que é enviando, faltando 5 dias para o vencimento e depois que vence a cobrança de telefone no WhatsApp. O WhatsApp é melhor, o WhatsApp tem mais impacto, tá? Um dia antes do vencimento, assim, ó, é um dia perfeito. Vocês podem perceber que a maioria dos bancos cobram cartão um dia antes do vencimento. O Nubank, inclusive, ele faz isso. Um dia antes ele te manda um aviso, tá? Fechou? Gente, eu vou deixar aqui embaixo de novo o link da Fiber School, do nosso produto. Eu não sei quantos de vocês conhecem, tá? A gente possui uma faculdade corporativa para provedor de internet. A ideia é que vocês possam ter um ambiente de estudo para treinar todo o provedor de vocês, toda a equipe do provedor de vocês. Atualmente a gente tem 630 provedores credenciados em todo o Brasil. Essa plataforma tem mais de 400 horas de conteúdo, tem curso de suporte, tem curso de instalação, tem curso de vendas, tem curso de sucesso do cliente, tem curso de segurança, tem curso de tudo que vocês possam imaginar e melhor, ela dá a gestão dos funcionários de vocês. Ela dá a gestão para os funcionários de vocês que tenham, vocês conseguem ver se eles estudaram, se não estudaram, se emitiram certificado, se não emitiram certificado, tá? Quem quiser começar a trabalhar com desenvolvimento de equipe própria, se alguém tem a plataforma, pode botar algum comentário aqui sobre ela, né? Se gosta, se não gosta, entre em contato com a gente, vai ser um prazer ajudar vocês, treinar, desenvolver o time do provedor de vocês. Fechou? Meus amigos, eu tinha preparado aqui, era esse material para vocês,
Queria agradecer a presença de todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. O Cassiano, quer falar alguma coisa? Quer colaborar aqui com a gente? Agradecer, Matheus, aí te dar parabéns pela aula, foi muito didático, eu acho que é uma das aulas mais didáticas que eu já ouvi sobre inadimplência. Então, parabéns Nossa, de novo, né? massa. E dizer, né, para os nossos clientes que estão aqui também, clientes da Fiber School, né, que a MK tem essas ferramentas, né, muitas vezes, que nem tu disse, não são usadas a pleno, né? Então, juntando a teoria, né, juntando os exemplos que tu trouxe, com a ferramenta, com o nosso suporte aqui, a gente com certeza consegue ajudar, né, os nossos clientes a reduzir a inadimplência É, e, e quem sabe até e virar cases, né, no isso, mercado de isso, telecom, né, é, provedores é, regionais diminuindo a inadimplência a níveis muito maiores do que grandes operadoras, né, é. através de soluções criativas, né, e toda essa união de ferramentas que a gente tem aqui. Então, de novo, parabéns aí pelo conteúdo. Eu queria convidar aqui alguém que, se vocês forem fazer esse projeto com a MK, com fiber ou sem fiber, para printar a inadimplência e os cancelamentos do mês do começo do projeto. Começa o projeto, 2, 3 meses você vai medindo, que nem esse que eu mostrei para vocês. Porque eu acho que essa que é a lógica, né? Não adianta só, vou implantar inadimplência. Não, tem que implantar inadimplência com resultado, né? Se der resultado, eu acho que essa busca aí compartilha com a gente. Eu vou ficar muito feliz em ouvir o resultado de vocês. Fechou? Beleza, pessoal? Obrigado por todo mundo, por comparecer. Quem precisar, entre em contato com a gente. Tem meu Instagram também, tô por lá sempre respondendo o pessoal. Precisando, é só chamar. Valeu, brigadão, até a próxima.